Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 16. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre a fisioterapia na hemodiálise. Por que a gente vai tratar desse tema no Sunday Paper de hoje? Meu amigo José Carlos Moleiro fez a proposta de uma ideia legislativa propondo que seja obrigatória a presença de um fisioterapeuta nos centros de hemodiálise para reabilitar esses doentes durante a sessão de hemodiálise. Então, ele propôs lá no site E-Cidadania, você pode propor uma ideia legislativa, a ideia dele foi a obrigatoriedade da assistência fisioterapêutica em centros de hemodiálise, e para que essa ideia passe adiante, para que ela vá em estudos, para que ela vire realmente uma lei, a gente precisa chegar lá pelo menos 20 mil apoios. E por enquanto a gente passou só de 7 mil apoios. Então assim, gente, a gente precisa apoiar essa ideia, não precisa ser fisioterapeuta, não precisa ser da área da saúde, qualquer um pode ir lá. Eu vou deixar o link para você votar, para você dar o seu apoio a essa ideia legislativa aqui na descrição do vídeo. Então só clicar rapidinho, em alguns minutinhos, você dá o seu apoio. E aí, como a gente não está conseguindo chegar nesses 20 mil apoios, um dos problemas talvez seja a falta de informação a respeito do que é a fisioterapia, do qual o papel do fisioterapeuta na hemodiálise. Então eu trouxe esse paper aqui para vocês, uma revisão sistemática e meta-análise sobre eficácia e segurança do exercício intradialítico, ou seja, durante o período que o paciente está realizando a hemodiálise. Um paper publicado agora recentemente, esse ano, no British Medical Journal, que tem fator de impacto de 2,413. Então vamos tentar entender um pouquinho qual que é o nosso papel, o que acontece com o paciente renal crônico. Então, a gente tem a doença renal crônica, 90% dos pacientes que estão em estágio final da doença renal crônica tem como tratamento, de substituição renal a hemodiálise. Então a grande maioria dos pacientes com doença renal crônica de estágio final realizam hemodiálise, então é um grande número de pacientes. Esses pacientes têm acometimento tanto da capacidade física quanto da qualidade de vida. A capacidade física e a qualidade de vida desses pacientes estão diminuídas, tanto devido à doença quanto a todo o processo que esse doente está passando. E isso faz com que esse doente esteja mais suscetível à hospitalização, morbidade e mortalidade. A hemodiálise. Esse paciente faz hemodiálise 2 ou 3 vezes por semana, geralmente, e para cada sessão que ele vai lá no centro de hemodiálise, ele fica de 3 a 6 horas conectado na máquina, realizando a sessão de hemodiálise. E por quanto tempo ele faz isso? Então ele vai fazer isso para o resto da vida dele, isso é um tratamento contínuo para o resto da vida, ou até que ele passe por um transplante renal e tenha a sua função renal reestabelecida com esse transplante. Senão, ele vai ter que continuar a vida toda indo lá 2, 3 vezes por semana, de 3 a 6 horas por dia. Então, isso traz um impacto muito grande para o doente. A gente já tem o impacto da doença renal crônica e a gente tem mais o impacto do tratamento da doença renal crônica nesse doente. A condição física desse doente. Esses doentes apresentam baixos níveis de atividade física, até porque o doente, quando começa a apresentar a doença renal crônica, ele mesmo começa a se limitar devido aos efeitos da doença, ele começa a perder capacidade física, então ele deixa de fazer exercício, então a gente entra num ciclo vicioso, onde o doente tem dificuldade de realizar atividade física, e ele deixa de realizar essa atividade e passa a ter mais dificuldade, então isso acaba virando um ciclo. Esse paciente tem redução do funcionamento neuromuscular, baixa tolerância ao exercício, baixa aptidão cardiorrespiratória, então ele não quer se envolver em atividades físicas de nível mais elevado, então ele tem pouca engajamento na atividade física. Tudo isso é piorado pela condição geral da doença, pela condição catabólica da doença renal crônica, com acidose metabólica, inflamação, desnutrição. Então tudo isso aqui se agrava com esse quadro geral da doença. E o exercício? Qual que é o papel do exercício nisso tudo, O exercício, como a gente sabe, ele tem capacidade de reduzir a fadiga, melhorar a qualidade do sono, aumentar a tolerância ao exercício, melhorar a qualidade de vida e até mesmo o estado psicológico dos doentes. Então, fazer com que esse doente se engaje no exercício, na atividade física, é fundamental para a gente conseguir melhores resultados com ele, diminuir a hospitalização, morbidade
e mortalidade. Propostas de exercício que a gente tem hoje para o doente que é dialítico. Então a gente tem duas propostas, o exercício intradialítico e o exercício interdialítico. Qual que é a diferença entre essas duas propostas? O exercício intradialítico é aquele feito durante o período de diálise, por isso intradialítico. E o exercício interdialítico é aquele realizado no dia que esse paciente não tem hemodiálise. Então, se esse paciente, por exemplo, faz hemodiálise 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, eu proponho um exercício para ele, por exemplo, na terça, na quinta e no sábado. Então, ele vai fazer um exercício no período interdialítico, entre as diálises. Ou pode ser no período intradialítico, durante a hemodiálise. Por que a gente tem essas propostas diferentes e qual que é a diferença entre uma e outra? O que acontece? O paciente que passa a fazer hemodiálise, ele tem que mudar completamente a vida dele, a rotina dele, para ir 3 vezes por semana no hospital dialisar. Se eu chegar para esse doente e falar assim, ó, nos dias que o senhor não for dialisar, eu quero que o senhor venha aqui no hospital para a gente fazer exercício. Qual a chance disso acontecer? É muito baixa, é difícil a gente ter adesão ao exercício interdialítico, porque o doente já tem que ir 3 vezes por semana no hospital, ele não quer mais 3, mais 2 para fazer exercício. Às vezes, não é nem questão de querer, esse paciente depende de transporte, ele depende da ajuda de alguém, então fica muito difícil propor isso para o paciente. Então, a estratégia que se adotou foi o exercício intradialítico, porque se o paciente fica ali geralmente, na média, 4 horas na máquina de hemodiálise, sem realizar nada, geralmente eles ficam deitados numa poltrona, então ou ele fica dormindo, ou ele fica mexendo no celular, fica assistindo TV, ele fica ali um período ocioso nesse período de hemodiálise. Então por que não aproveitar esse período para realizar o exercício com o doente? E esse é o modelo de exercício que tem a melhor adesão dos pacientes. Então, como a gente melhorar todo esse cenário, né, do paciente doente renal crônico frente ao exercício e seus benefícios? Então, avaliar a segurança do exercício durante o período de hemodiálise e compreender o papel do exercício intradialítico no tratamento do doente renal crônico. Entender que isso não é só um plus, isso tem que fazer parte do tratamento do doente renal crônico. Deveria ser obrigatório o doente renal crônico fazer exercício, pelo menos, intradialítico, tá? Deveria fazer parte do processo de tratamento desse doente. Então, os autores fizeram aqui uma revisão sistemática e meta-análise, só foram incluídos ensaios randomizados controlados, então eles utilizaram a ferramenta Cochrane Risk of Bias Assessment para avaliar a qualidade aí desses trabalhos que foram inclusos. Aqui no trabalho, no texto, ele não explicitou em nenhum momento que o trabalho estava lá prospectivamente registrado na plataforma Próspero, e ele também não deixa claro, não fala em nenhum momento que ele utilizou as diretrizes lá do Prisma para descrever a meta-análise e a revisão sistemática dele. Critérios de elegibilidade. Quais foram os critérios que os autores utilizaram para escolher os ensaios clínicos que entraram no trabalho? Então, todos tinham que ser ensaios randomizados controlados, realizados em adultos que estavam fazendo hemodiálise há pelo menos 3 meses. O grupo intervenção tinha que receber exercício intradialítico pelo menos 2 vezes por semana, por pelo menos 8 semanas, então tinha um período mínimo de exercício que esse paciente tinha que ser submetido. O grupo controle não podia realizar nenhum tipo de exercício e os estudos relatarem aqueles resultados que eram de interesse para os autores. Então, quais eram esses desfechos que interessavam aos autores? Então, desfechos primários. Índice KTV, que é o índice que mostra a adequação, a eficiência da diálise, VO2 pico e a qualidade de vida aferida pelo SF-36, pelo questionário de qualidade de vida autorrelatado pelo paciente. Desfechos secundários. Teste de caminhada de 6 minutos, né, capacidade funcional do doente, pressão arterial em repouso, os níveis de hemoglobina, fósforo, colesterol e albumina. Resultados. Eles conseguiram incluir 27 estudos, com um total de 1.215 pacientes. Então a gente vê, apesar de ter um número razoável de estudos, né, 27, o número de pacientes é muito baixo, 1.215. Isso daí dá uma média aí nem de 50 pacientes por estudo, né? Então o N dos estudos é muito baixo. Média de idade dos pacientes, 53 anos. 16 desses estudos utilizaram exercício aeróbico, 4 utilizaram exercício resistido
e 7, aeróbico mais resistido. Quanto à segurança, o que os autores encontraram? 3 artigos não observaram nenhum evento adverso, 2 dos artigos observaram eventos adversos, o principal dele, hipotensão, e 12 não relataram se foi observado ou não esses eventos adversos. Então, de acordo com o que os autores conseguiram retirar aqui dos estudos, isso mostra que o exercício intradialítico é potencialmente seguro, não traz riscos ao paciente. Resultados, vou mostrar aqui rapidamente os forest plots da meta-análise. Então, com relação ao índice KTV, a gente vê lá resultado positivo, então o exercício tem uma interação positiva, melhora a eficiência da diálise. VO2 pico também tem uma interação positiva com o exercício. Depressão também tem uma interação boa com o exercício, diminuiu a depressão dos indivíduos submetidos ao exercício. A parte do questionário de qualidade de vida realizado referente à função física também tem uma interação positiva. Já a parte do questionário de qualidade de vida relacionada à parte mental não teve diferença. Pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, tem efeito. Também o exercício consegue diminuir a pressão arterial sistólica e diastólica em repouso desses doentes. Teste de caminhada de 6 minutos também teve uma interação positiva. Os pacientes tiveram um melhor desempenho funcional após essa fase de reabilitação intradialítica. Então, conclusão. O exercício intradialítico, pelo menos 2 vezes por semana, por pelo menos 8 semanas, é potencialmente seguro, tem baixo relato de eventos adversos, melhora a eficácia da hemodiálise, ele melhora o índice de KTV, quanto maior o índice KTV, melhor a eficiência dessa diálise. Aumenta a capacidade de exercício, né? A gente viu que melhorou tanto o VO2 pico quanto o teste de caminhada de 6 minutos, diminuiu a depressão desses doentes, diminui a pressão arterial e melhora a qualidade de vida desses doentes. Então, fica aí o porquê da importância da fisioterapia na hemodiálise e o porquê da importância da gente apoiar a ideia legislativa do meu amigo José Carlos. Então vai lá, clica no link aqui na descrição do vídeo, deixa o seu apoio para essa ideia legislativa para tornar obrigatória a presença do fisioterapeuta nos centros de hemodiálise. Tá legal, galera? Então, muito obrigado por terem visto mais um vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário. Você já conhecia a fisioterapia na hemodiálise? Ficou com alguma dúvida? Deixa uma pergunta aí para mim, sugere um tema para o nosso próximo Sunday Paper e eu te vejo no próximo. Até lá!